O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. A IPF agradece. Então, quando nós olhamos o propósito de Deus em criar tudo que existe, Ele o fez para cumprir uma missão que Ele estabeleceu na eternidade, quando nada existia. Por exemplo, quando a gente lê em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra, antes desse princípio, e o princípio começa a existir, o tempo, a partir do momento que algo é criado. Até então, as coisas que haviam sido criadas por Deus, celestiais, como os anjos, eles não tinham tempo, porque Deus tinha feito com a eternidade. Mas quando Moisés registra ali dizendo, no princípio o tempo começou a existir, e ali Deus começou a cumprir a sua missão. Qual é a sua missão? Está clara nas Escrituras. Quando Ele cria o universo, antes mesmo de criar a terra, Ele já estava executando a sua missão. Qual é a sua missão? É fazer com que a glória dEle fosse compartilhada. Essa é a missão, simples assim. Ele era o Deus único existente, Ele não precisava de nada e de ninguém para sua própria satisfação. Seu relacionamento era perfeito na triunidade. Ele existia, ele não dependia de ninguém para existir, e nem depende atualmente de ninguém para existir. Ele sempre foi e Ele tinha toda a glória que tem. Mas Ele, na eternidade, resolveu que a sua glória seria compartilhada. Por isso que o salmista, no Salmo 19, vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, quando Deus cria todo o universo, antes de ter criado um homem, a mim e a você, Ele já estava cumprindo a sua missão, que era pela natureza, por aquilo que foi criado, que o que a gente chama na teologia de revelação natural, Ele estava já cumprindo a sua missão. Ele cria o universo, e para que a sua glória pudesse ser compartilhada e seus atributos revelados, então Ele cria o homem. O ser humano, Isaías vai dizer, eu coloquei um texto e uma citação do breve catecismo, deixando bem claro que no homem a glória dele também seria manifesta, e através do homem e para ele a sua glória seria conhecida. Isaías vai dizer, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. E a primeira pergunta do nosso breve catecismo é conhecida de todos nós, e a sua resposta, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A glória do Senhor é o nosso alvo, porque essa é a sua missão. Tudo que existe por um só motivo. Um só motivo. O cumprimento da missão de Deus. Só esse. E a missão de Deus é fazer com que a sua glória fosse compartilhada e conhecida. Ponto. É importante a gente entender isso. Porque às vezes passa na nossa mente ou no nosso coração a sensação que Deus está ao nosso serviço, que Ele nos criou e nos salvou para suprir nossas necessidades. Não, Ele nos criou e nos salvou para um propósito, principal. Os outros são adjacentes. O principal, o alvo dele, é que a glória dele pudesse ser manifestada. Se você abrir Efésios capítulo 1, nem vou para ele por conta de tempo, Paulo vai citar várias vezes ali a expressão de que nós somos salvos, eleitos, fomos colocados diante de Deus santos e irrepreensíveis, e as expressões vão pular ali, para louvor da sua glória, para louvor da sua glória, e a terceira, para louvor da sua graça. Ou seja, a salvação do homem existe não só para nos dar a salvação, volto a dizer, esse é um aspecto secundário que cumpre o principal,
que é a sua missão ser cumprida. Então, quando você ouvir um missionário, um pastor, qualquer um falar sobre a Missio Dei, sobre a missão de Deus, saiba qual é ela, que é fazer com que a sua glória seja conhecida de todos. Todos que foram criados precisam reconhecer a glória do Senhor e assim adorá-lo, e por isso também ser salvo. A verdade é que o universo foi criado para revelar a sua glória. Paulo, escrevendo Romanos, 1º capítulo, ele vai dizer que o eterno propósito de Deus, e inclusive a sua própria divindade, Paulo coloca isso em Romanos capítulo 1, pode ser reconhecido claramente por aquilo que foi criado, para que todos os homens fiquem diante de Deus indesculpáveis. Então, essa é a missão de Deus, fazer com que a glória dele seja conhecida. E aí ele chama um povo para si. Efésios capítulo 1, os versículos que eu citei estão lá, 5, 6, 12, 14. Ele vai dizer, nos predestinou para ele, para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E vai falar do Espírito Santo, o qual, o Senhor, o Espírito, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então veja, que quando o Senhor nos elege, não é para nos salvar. Esse é um resultado que é oriundo de a gente reconhecer a glória dele e abraçar a glória dele na nossa vida, aplicada por ele próprio. O fato de estarmos reconhecendo esse Deus glorioso e a manifestação dos seus atributos, como perdão e graça em Jesus Cristo, isso nos confere a eleição dada por ele. Mas tudo isso para que nós, como igreja, estejamos inseridos no seu propósito, no cumprimento da sua missão. Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, não estou citando aqui, capítulo 3, ele vai dizer que pela igreja agora, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida pelos principados e potestades, nos lugares celestiais. Ou seja, os anjos e demônios, eles olham o relacionamento de Deus com a igreja, com o seu povo, e aprendem mais a respeito de Deus, no seu relacionamento conosco, para que eles percebam a glória imensa de Deus, que é revelada nos seus atributos, não antes comunicados aos anjos. Por exemplo, misericórdia e graça, os anjos não conheciam, só vieram conhecer depois da queda. E a queda está dentro do decreto de Deus. E a gente não entende por quê. Eu vou dizer por quê. Por conta da sua missão, para que seus atributos ficassem totalmente explícitos. E os anjos, que não conheciam um Deus gracioso e misericordioso, pudessem conhecer, porque os homens, à semelhança dos anjos, se rebelaram contra Deus, mas Deus, segundo o beneplácito da sua vontade, resolveu pegar daqueles perdidos um povo que levaria o seu nome, e aplicou a eles coisas que não aplicou aos anjos, e nem aos demais homens, sua graça e sua misericórdia. Entende? Deus caminha no cumprimento da sua missão, o tempo todo, desde a criação, para que a sua glória seja manifesta. Dr. Martin Lloyd Jones vai dizer em um dos seus livros que o objetivo supremo dessa obra, e ele está se referindo sobre a obra da evangelização, da pregação, da conversão, é glorificar a Deus. O objetivo supremo, ou seja, o primeiro objetivo, não é a salvação dos homens quando pregamos o Evangelho, mas a glória de Deus. A salvação dos homens vem como um ato gracioso de Deus, mas o nosso propósito é ir proclamar a glória de Deus. E a salvação é decorrente dessa pregação, que existe um Deus glorioso, criador de tudo que há e que oferece a sua graça para aqueles que creem. Por isso que ele diz, o objetivo supremo dessa obra, da evangelização, é glorificar a Deus. Este é o ponto central. Esse é o objetivo que deve dominar e sobrepujar
todos os demais. O primeiro objetivo da pregação do Evangelho não é salvar almas, é glorificar a Deus. Não se tolerará que nenhuma outra coisa, por melhor que seja, nem por mais nobre, usurpe esse primeiro lugar. Então, a glória do Senhor é a nossa tarefa como igreja. A eleição dos oficiais de domingo não pode ter a ver com a sua predileção, porque é amigo, porque é um companheiro. Eu estou falando isso, eu não conheço nenhum presbítero nem diácono. Então, é benção que eu estou livre para falar, tá certo? Não pode ser assim. Porque se for assim, você está pensando no seu serviço. Aí você está fora do propósito de Deus. Se você reconhece dom naqueles homens, você deve voltar nele para um propósito. Qual é? A glória de Deus. Se não for assim, meu filho, fica em casa. Não venha para a Assembleia, senão não tem quórum. Mas esse é o propósito. É a glória do Senhor. E aqueles que vão servir, como está sendo desafiado, estamos sendo desafiados por conta do nosso chamado, a glória de Deus é o principal alvo. Essa é a missão de Deus em tudo que se faz, em tudo, inclusive na obra da evangelização e do trabalho missionário. Quero citar um outro teólogo, um pastor chamado Christopher Wright. Ele vai dizer em um dos seus livros chamado A Missão do Povo de Deus o seguinte, preste atenção que é muito interessante a colocação dele. Eu acho que fica mais clara a nossa posição nas afirmações que ele faz. Ele fala, a missão não é nossa, a missão é de Deus. A realidade não é que Deus tem uma missão para a sua igreja no mundo. Ao invés disso, Deus tem uma igreja para a sua missão no mundo. Compreenda bem a afirmação que ele faz. Ele fala, a verdade é que Deus não pegou a sua igreja e constituiu uma missão para dar a ela nesse mundo. Não, ele tinha uma missão nesse mundo e constituiu uma igreja para cumpri-la. Totalmente diferente. O que Christopher Wright está falando é que a missão existe antes de existir o povo de Deus. A missão estava lá, que Deus estabeleceu no seu coração desde os tempos eternos. E ele falou, vou compartilhar minha glória. E criou o universo, depois cria a terra, cria o homem, e dos homens ele chama um povo para si. Esse povo é chamado para o cumprimento da sua missão. É para esse propósito. Então, a missão existe antes da igreja existir. Ele vai dizer isso numa afirmação logo à frente, quando ele diz, a missão não foi feita para a igreja foi feita para a missão de Deus. Então, se você é eleito, é salvo, e desconhece, ou mesmo não se envolve com o propósito de fazer com que Deus e a sua glória seja conhecida, você está completamente fora daquilo para o que o Senhor lhe salvou. Se você pensa, eu estou indo domingo na igreja, dou dízimo, o pastor faz um desafio missionário, pode contar comigo que eu estou lá, então estou cumprindo aquilo que Deus quer para mim como membro da igreja. Talvez como membro da igreja, sim, mas dentro do reino, não. Não é só isso. Isso é um elemento importante da vida de um membro da igreja, de um crente. Mas o que o Senhor quer, ao lhe tirar das trevas para a sua luz, Pedro vai falar isso, é que os atributos desse que tirou você das trevas para a luz, seja reconhecido, seja conhecido. A glória dele seja manifesta através da sua vida. Então, veja, todos nós como igreja estamos para o cumprimento da missão de Deus. Não tem a ver só com César, que foi trabalhar numa comunidade indígena, ou aquela irmã entre ribeirinhos, ou ele que agora está trabalhando numa missão urbana, que às vezes até a gente não valoriza. E falando sobre cuidado, às vezes, eu não sei quantos irmãos já sentaram com ele aqui, não precisa nem levantar a mão, para dizer, irmão, conta aí como é que está o trabalho na comunidade. O que é que eu posso orar para você? Está precisando de quê? Como eu posso contribuir? Isso é cuidado. A gente pensa, poxa, como é que eu vou fazer cuidado? Senta com ele, só pergunta isso. Posso orar por você? Pode. Tu não sabe a diferença que vai fazer para a vida de César. Então, a nossa participação
é uma participação ativa. Não podemos ficar no cumprimento do mandato do Senhor, da sua missão, simplesmente seguindo o ritmo eclesiástico. Aonde quer que estejamos, somos chamados a testemunhar da obra do Senhor. Eu vou pular a questão de confissão de fé. Quero ir lá para a Bíblia, mesmo que a confissão de fé é um símbolo da nossa igreja. E também vou pular minha citação do livro, já que eu pulei os teólogos de Westminster, eu não vou botar minha opinião pessoal. Mas o que os dois falam é exatamente isso. Tanto os teólogos de Westminster, quanto esse teólogo mais fraquinho aqui, Sérgio Vitalino. Está dizendo que nós somos, por natureza, testemunhas. Nós somos, por natureza, parte do cumprimento da missão de Deus. Nenhum de nós está fora desse mistério, desse alvo do Senhor, de revelar a sua glória. Por isso que a vida de santidade precisa haver, não para que a gente seja reconhecido como homem ou mulher piedosa, mas para que, de alguma forma, a glória do Senhor possa ser vista no nosso testemunho, na nossa forma de agir e reagir, onde quer que estejamos. Por isso que o Senhor diz que a gente deve, enquanto está indo pelo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Todos nós estamos na missão. Fomos salvos por conta da missão de Deus. Deixa eu falar agora sobre envio. Ora, se nós somos um povo comprometido prioritariamente com a missão de Deus, há lugares que é inacessível a gente, ou que temos dificuldade de estar. Eu estava falando aqui para o César, antes do culto, que eu e minha esposa tivemos um projeto entre ribeirinhos, como eu citei, mas a gente também conheceu comunidade indígena, que poderia ser uma possibilidade. Minha esposa entrou comigo, fomos a 2 aldeias na região do Alto Rio Negro, os Nandebes e os Yanomamis. E aí, quando voltamos, ela disse: Sérgio, pode ouvir o chamado do Senhor para qualquer lugar, mas se vier para os indígenas, não conte comigo. Eu falei: então Deus não está me chamando. Veja, eu estava ouvindo o testemunho daquela irmã ontem, falando de toda a luta dela na ilha. Aí tem pai que fala: Deus, chame o filho de qualquer um, só não chame o meu. Porque fica receoso de passar por uma luta e um desafio daquele. Eu estou sendo bem honesto, sou pai e sou avô. Então, sabe disso, mas deixa eu lhe falar 2 coisas. Primeira, é que nem todo campo tem desafios daquele tipo, nem todo campo. Tá? Às vezes você está em um campo urbano que você vai ter mais condições de estrutura do que onde você mora, de onde você saiu. Aí você fala: oi, um missionário não tem que sair para sofrer? Coisa nenhuma, essa é a nossa cultura. Missionário sai para cumprir o seu chamado. E, às vezes, esse chamado coloca ele numa estrutura física melhor do que ele tinha antes até. Mas por quê? Porque ali é naquele lugar que Deus o quer. Então, quando é enviado para esse lugar, que é um lugar de menor estrutura física, o banheiro é num cemitério, se pega a laje dos sepulcros para servir como parede. Quem estava aqui ontem sabe o que eu estou dizendo. E forma um banheiro de 2 missionárias assim, você fala: eu não quero meu filho ali. Mas se você perguntar a ela onde ela era mais feliz, dormindo numa casa de taipa, com a porta de palha, ou na estrutura dela aqui em Fortaleza, ela vai dizer lá, por conta de um motivo: vocação. Reverendo Ronaldo Lidório deve ser conhecido pelo menos da maioria dos irmãos. Ele poderia ser pastor de qualquer igreja aqui no Brasil. Qualquer igreja gostaria de tê-lo como pastor, mas não é onde Deus chamou. Ele não tem prazer nisso. Ele não se realiza estar numa igreja local. O seu prazer está naquele campo mais difícil, desafiador, porque o Senhor coloca na sua vocação isso. Então, não tenha medo que seu filho vá. Eu citei, eu tenho um filho pastor e uma filha missionária. Ela trabalhou entre os Tembé durante 9 anos, aldeada. Minha netinha nasceu indo para a aldeia. Tem foto dela, ela branquinha, cheia de moreninha ao redor. Vocação. E se eu perguntava para ela, quer estar aqui em Boa Viagem, com a praia de Boa Viagem, é claro, do lado de cá dos arrecifes, né, fugindo dos tubarões, do lado de cá,
quer estar em Boa Viagem ou lá no meio do mato, dormindo em rede, fazendo banheiro sem muita estrutura, indo a banheiro assim. Ela não tinha dúvida do que ela queria, por conta de vocação. Então, não tema pelos seus filhos. Tema que eles não cumpram a vontade de Deus. Esse deve ser o seu temor. Se o Senhor chamar, não o considere tolo, porque não vai seguir a carreira de medicina, ou de direito, ou qualquer uma outra. Mas também não é tolo quem segue, entenda. O que eu estou querendo dizer é que quando há vocação, não há outra resposta a se dar. Há um missionário que era um homem muito talentoso, de uma formação acadêmica muito especializada, foi chamado pelo Senhor para trabalhar entre os Aucas do Equador. O nome dele é Jim Elliot. Ele tem a história, se você botar no Google, hoje vai direto para a história dele, eu não tenho dúvida. Hoje a gente tem informação fácil. Jim Elliot, abordado por colegas dele da igreja, olhando o futuro tão promissor que ele poderia ter, ele ia abandonar tudo para ir no meio do mato evangelizar índio, que nem queria recebê-los. Chamaram ele de tolo. Aí ele vai dizer o seguinte: tolo não é aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Vou repetir, tolo é aquele que não abre mão daquilo que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Esse é um tolo, que modifica os valores de Deus, que entende que aquilo que se pode conquistar no cumprimento da sua obra e que tem valor eterno e dura para sempre, vale a pena trocar isso por aquilo que a gente perde facilmente aqui nesse mundo. Então, vamos para frente. Eu estou citando aqui em posição de mãos. Dentre a igreja, o meu tempo está correndo, agora eu estou conseguindo ver o relógio daqui. A igreja de Antioquia era uma igreja que tinha muitos mestres, vai nos dizer Lucas no seu texto de Atos capítulo 3. E o próprio Senhor pinça dentre eles Barnabé e Saulo, para cumprirem o ministério entre os gentios. É o Senhor quem chama, é o Senhor quem vocaciona, mas quem identifica e manda é a igreja local. E ela precisa estar sensível para lidar com seus vocacionados. Então, a igreja local é que manda. Eu trabalho como uma agência missionária. E essa agência missionária só envia missionários depois de um tempo de preparo e através da sua igreja local. Há uma parceria, a gente assina contrato mesmo, escrito, com a igreja local. E não tem a ver nem com a manutenção dele, tem a ver com imposição de mãos. Quando a gente tem aquele culto que a gente chama culto de envio, que coloca as mãos sobre um missionário, a gente está dizendo, pode ir, que nós estamos aqui comprometidos contigo. Quando você passar por tribulação, a gente vai sofrer aqui. Quando você tiver necessidade lá, a gente vai sentir a necessidade aqui. O que precisar no campo é aqui que você tem que pedir socorro, porque nós estamos caminhando contigo no campo. Isso é imposição de mãos. A igreja local, enviadora, se compromete com parte dela que está indo para campo e impõe as mãos falando sobre isso. Tem toda uma teologia, desde o Antigo Testamento, que coloca sobre aquele em quem impomos as mãos a responsabilidade de ir por a gente. Mas eu não vou entrar, por questão até de tempo também. Aí eu vou pular a grande comissão, que à noite eu vou falar sobre ela. Então eu vou pular aqui, tá bom? Deixa eu falar sobre cuidado, então. Ora, se nós identificamos missionários, como aquela irmã, como o César, que são parte da nossa igreja, e a gente põe as mãos e enviamos, é nossa responsabilidade diante de Deus de cultuá-lo, como vimos pela manhã, no envolvimento nosso com esse que está indo. E é isso que a gente chama de cuidado integral do missionário. João Marcos, eu não vou ler esse texto todo, até a letra está tão pequenininha ali, mas ele quer ali definir o que é cuidado. E vai dizer que a palavra cuidado, que a gente se apropria, fala de uma relação entre duas pessoas, e o compromisso entre duas pessoas ou mais, de caminhar, de se envolver
com o outro nos seus projetos de vida e, no caso de igreja, no seu projeto missionário. Então, quando uma família sai, a igreja está comprometida e envolvida, não só com a parte de manutenção. Por exemplo, a minha igreja atual agora está envolvida com 15 missionários, 16 esse ano. Já esse ano entrou outro. Desses 16, duas famílias não recebem ajuda financeira da igreja. Não recebem, mas entram no bojo do cuidado. E era o que elas estavam precisando. Essas duas famílias tinham manutenção já suficiente para o projeto, mas estavam caminhando sem que a igreja enviadora tivesse um entendimento dessa proximidade tão necessária. A nossa igreja, que tem uma estrutura de cuidado, acolheu eles como missionários parceiros, isso em contato com a igreja enviadora, e a gente atua com eles nessa área de cuidado, de envolvimento, o contato com eles, se possível até uma viagem ao campo para estar com eles lá, vendo como estão e assim por diante. Então, o cuidado sobre o qual estamos falando é esse envolvimento integral da igreja com seu missionário. Veja, eu falei sobre fundamento bíblico, citei um deles só. Eu estou aqui com uma lista de 4. Eu falei que essa prática, mesmo que intencionalmente é nova, falei que eu fui em 2010, no segundo encontro do SIM da MTB. Ou seja, um ano antes, 2009, a partir de 2009, a igreja brasileira, no âmbito das agências, começou a trabalhar de forma intencional com o cuidado integral. Então, isso tem o quê? 14 anos por aí, 15 anos. Então, para a gente é algo novo, pensando em igreja. É um tempo curto. Só que a prática do cuidado integral, ela não vem aqui no Brasil desses 15 anos. Aliás, ela não é tão nova, porque eu estou citando aqui Êxodo capítulo 18. Esse texto de Êxodo 18, eu só vou citá-lo, para você ter uma outra base, é aquele texto que descreve a visita de Jetro no campo missionário de Moisés. Moisés estava cumprindo a ordenança do Senhor e levando o povo de Israel para a terra prometida. E aí ele Jetro chega trazendo Zípora, a esposa de Moisés, filha dele, trazendo os netos, que eram filhos de Moisés, para estarem com Moisés. Quando chega lá, percebe Moisés julgando o povo, desde o nascer do sol até o final do dia. E Jetro senta, talvez, numa pedra, olhando aquela fila enorme. Se tu vai para a INPS, nem pode imaginar a fila lá diante de Moisés. Era enorme, de dia após dia. Eu imagino até a gente vendendo ficha ali no pé de Moisés. Pula aqui esse. Enfim, aí Jetro vai até Moisés. Que é isso que tu estás fazendo? Como é que tu julga o povo de manhã até a noite? Aí Moisés responde, como qualquer missionário ou pastor, porque quando a gente fala sobre cuidado, é bom que o pastor não está aqui, a gente pensa em missionário, mas você não tem ideia dos sofrimentos emocionais de um pastor. Eu estou completando 40 anos e posso dizer de cadeira o que é isso. Porque senti ao longo do meu ministério necessidades que os membros não percebiam em mim. E muitas vezes, como Paulo, eu me senti sozinho. E Deus levantou, às vezes, um amigo para vir, às vezes de fora. Sérgio, estou de férias aqui em Recife, vem cá conversar comigo. Pronto, era meia hora chorando. Se eu alegre aqui choro 5 minutos, quanto mais na luta. Então, eu me lembro de uma irmã, sabe aquela crise que eu descrevi? Eu estava tendo que subir ao púlpito para pregar em meio às minhas crises. E eu me lembro que antes da escola dominical, eu estava sentado no meu gabinete, faltavam 3 minutos para começar o culto, e uma jovenzinha da igreja chamada Maguinha, eu nem me lembrava o nome dela, todo mundo chamava ela de Maguinha, que era bem maguinha ela, apareceu naquele vidrinho da porta do pastor, ela bateu ali, eu mandei ela entrar, falei, Maguinha, faltam 3 minutos para começar o culto. Não, pastor, só vim aqui para lhe dar um abraço. Eu acho que isso faz uns 25 anos. Até hoje, eu cito esse abraço, porque ela nem imagina
o quanto eu estava precisando. Só um abraço. Eu entrei pronto para pregar naquele culto. Cuidado, cuidem do seu pastor. Eu cheguei ontem e não ouvi nada dele, mas eu nem preciso ouvir para dizer que ele precisa de gente caminhando ao lado dele, que o abrace, que o ame. Ele, a esposa, os filhos, nora, genro, porque a vida ministerial é uma vida de batalha, não só terrena, mas espiritual também. E às vezes o pastor passa por lutas que um membro nem se apercebe. Às vezes vê o pastor irritado, dando um fora, já sai brabo daqui para casa. O pastor falou grosso comigo, tu não sabe o que ele está passando. Não tem a menor ideia, não sabe como está sendo o dia ruim. Então, antes de reclamar do pastor, vai lá e pergunta, pastor, o senhor está bem? Só isso. Eu não ia nem entrar no assunto do pastor. Estou só aproveitando que eu estou falando com uma igreja que se propõe a ser uma igreja cuidadora. Comece de casa, comece com o seu pastor e siga adiante. Então, veja que Jetro vai dizer para Moisés, se você continuar assim, vai perecer, tanto tu quanto esse povo. Isso está errado, não faça isso. E ele vai colocar para Moisés a prioridade, porque Moisés, como missionário, fala, eu estou fazendo a obra, eu tenho que me desgastar. Esse texto eu uso muito com missionário, porque o missionário, por conta da responsabilidade com o campo que tem, às vezes o pastor, ele estoura a família, estoura a própria saúde, porque quer cumprir um mandato. Moisés falou para Jetro, o povo vem a mim para ouvir a Deus. Então, é desculpa suficiente para eu estar de manhã até a noite aqui esfolando minha saúde. Aí Jetro falou, tu estás errado, meu filho. Não é assim que se deve fazer. E aí ele muda a prioridade, pega a causa do povo e leva a Deus. Enquanto ele estava pensando que a sua grande tarefa era levar as coisas de Deus para o povo, Jetro fala ao contrário, pega a causa do povo e leva a Deus. Tempo de oração. Aí eu vou desafiar os missionários e pastores a dedicar tempo de oração, que por conta da luta, do corre-corre, das demandas do ministério, oram pouco. Pouco. Tal do pastor e do missionário ora pouco para o que devia orar. Eu não vou perguntar a você o quanto você ora, tá bom? O que ocorre é que Jetro tem um papel cuidador, lá no Antigo Testamento. E aí eu coloco mais 2 textos. Um que eu citei aqui, capítulo 4, Filipenses 4, de 10 a 20. Quero passar rapidamente, eu tenho ali uns 8 minutos. Capítulo 2, de 25 a 30, que ele vai falar exatamente de Epafrodito, que é o cuidador da igreja de Filipos, que é mandado pela igreja de Filipos para Roma, para cuidar de Paulo. E o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, de 15 a 18. Esse capítulo 2, de 15 a 18, foi o primeiro texto que pulou aos meus olhos. Porque quando eu comecei a trabalhar com a área de cuidado, eu continuei fazendo meu tempo devocional. E fui me deparando com textos que são textos de cuidado. Esse de 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 15 a 18, por favor, anote aí, lê em casa depois. Vai tratar de um homem chamado Onesíforo. Quem já tinha ouvido falar desse homem? 1, 2, 3, 4, 5. Eu já tinha lido a Bíblia não sei quantas vezes, nunca percebi a presença de Onesíforo e sempre estava ali na Bíblia. É um dos maiores cuidadores que Paulo teve. 2 Timóteo, capítulo 1, de 15 a 18. Depois leia, eu nem vou ler por conta de tempo. Ele era membro de Éfeso, debaixo do pastoreio de Timóteo, e era o cuidador que a igreja de Éfeso tinha designado para cuidar de cuidar de Paulo. Onesíforo. Eu tinha lido várias vezes e passava, eu acho que eu pulava o nome dele, até que eu comecei a estudar sobre cuidado, e um cuidador extraordinário. Mas um outro que eu quero olhar com vocês é Epafrodito. Eu falei, o nome dele aparece 2 vezes na Bíblia. Capítulo 2 é citado no capítulo 2 e no capítulo 4. O 4 eu preguei,
que Paulo disse, a oferta de vocês chegou a mim pelas mãos de Epafrodito. Pronto, é a citação que tem no capítulo 4. Mas eu quero rapidamente passar com vocês sobre a descrição que Paulo faz desse homem chamado Epafrodito, que a gente às vezes não nos atentamos para a descrição que as Escrituras fazem desse homem, que é um cuidador. Veja, Paulo vai dizer, julguei, capítulo 2, a partir do 25, eu vou ler até 30. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Paulo em Roma, preso, Epafrodito tinha trazido a oferta de Filipe para entregar a ele e tinha ficado para o cuidado. Mas, de fato, Epafrodito tinha adoecido e tinha melhorado. Você vai ver na leitura. Aí Paulo agora está dizendo aos irmãos de Filipe, estou mandando Epafrodito de volta. E foi Epafrodito que levou a carta de Paulo aos filipenses em mãos. Ele trouxe uma oferta e levou a carta de Paulo aos filipenses em mãos para a igreja. Ele diz, julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Deixa eu ir ponto a ponto, porque a gente ganha tempo enquanto lê. Veja, Paulo vai dizer, é diferente a expressão se Paulo dissesse, estou mandando de volta o irmão Epafrodito. Ele não fala isso. Ele não fala, estou mandando de volta o irmão Epafrodito. Ele diz, eu estou mandando de volta Epafrodito, meu irmão. E isso faz diferença. O que ele está falando, esse homem, que mesmo que é irmão na fé, ele não é só irmão da fé, é meu irmão. Está aqui comigo, ele é companheiro, cooperador e companheiro de lutas. Ou seja, esse homem está lutando comigo em minhas lutas. Ele é meu irmão, não é só irmão Epafrodito, é meu irmão. E por outro lado, perceba, vosso mensageiro, e veja a expressão que eu coloquei em negrito, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. O que ele está falando é, ele representa Filipos cuidando de mim em minhas necessidades. Ele veio para cuidar de mim em nome de vocês. Ele é o suprimento de vocês para mim, um missionário sofrendo aflições hoje, preso, marginalizado, maltratado, solitário. Ele veio. É interessante se você ler sobre Onesíforo, Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte, que Onesíforo, está lá no outro texto de Timóteo, ele é para mim, qual é a expressão? Eu acho que é para mim um motivador, mas tem uma outra versão, a corrigida, que fala, ele muitas vezes me motivou, é o que tem lá, na nossa versão. Na corrigida tem, muitas vezes me recreou. Aí eu falo que eu prefiro essa expressão, essa palavra. Porque o cuidador, quando chega no campo, que há diferença na agência de uma pessoa que é da estrutura da liderança e um cuidador. Quando alguém da liderança chega, ele vai avaliar campo, a estratégia, vai avaliar a efetividade. O cuidador não quer saber nada disso. Quando ele chega no campo, ele pergunta, como é que tu estás? Como está a tua esposa? Como estão teus filhos? Como é que está a adequação à cultura? Está aprendendo a língua? Em que a gente pode ajudar? Que ferramenta você precisa para prosperar nos seus alvos? A gente se compromete, se preocupa com o missionário, com a família, não com estrutura nem efetividade do projeto. Aí tem outra equipe que vai conversar com ele. O que aquele homem, o cuidador faz, Paulo deixa claro quando fala de Onesíforo, ele me recreou tantas vezes. Eu falo que eu consigo entender essa expressão, porque eu nunca fui um estudante nota 10. Quando criança, o melhor horário na escola é quando tocava a sineta para uma atividade. Recreio. Olha, quando tocava, era recreio, pronto, eu me alegrava. O pastor lá da igreja, o Vitor, é um acadêmico, o cara é um mestre. Aí ele confessou o pecado dele lá na igreja, da época de juventude. Os pais dele fazem parte da igreja, falou, eu vou confessar meu pecado, meus pais vão saber agora. Eu matei muita aula.
Aí todo mundo já riu. Ele falou, eu matava a aula, ia lá para uma livraria que tem lá no centro famoso, Livro 7. E aí eu sentado lá do lado da minha esposa, falei, que graça tem isso? O cara vai matar a aula para ir para a livraria? Que coisa sem graça é essa? Eu matava a aula para ir alugar bicicleta e jogar bola na praia, aí tinha graça. Então, o recreio era para mim o melhor horário. O que Paulo está dizendo a Timóteo, que o cuidador dele, Onesíforo, quando abria a porta do cárcere ali em Roma, para ele chegar até Paulo, quando ele viu Onesíforo, soava o sino do recreio. Ele sabia que ia ser cuidado. E ocorreu a mesma coisa com Epafrodito. Epafrodito era companheiro de lutas e auxiliar da igreja de Filipos na sua necessidade. Eu vou continuar lendo para ir para a conclusão. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouviste que adoeceu, com efeito adoeceu mortalmente, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente se compadeceu dele. Veja o que ele diz. Está todo mundo comigo aqui? Porque todo mundo de hoje não é criancinha mais bonita do que eu, mas olha para mim, está certo? Veja o que ele diz. Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O que Paulo está dizendo é, eu estou triste, está sendo difícil estar aqui em Roma. Eu estou num período da vida de abatimento. E Deus, para não acrescer tristeza sobre esse meu tempo difícil, Ele poupou Epafrodito, porque senão eu teria tristeza acima da tristeza que estou sentindo. E aí ele continua, estou indo para a conclusão. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e tenha menos tristeza. Veja que Paulo repete isso. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria. E a primeira vez que eu vejo um registro bíblico mandando dar honra ao homem. Ele fala, honrai a homens como esse. Não existe em nenhum outro lugar das Escrituras Deus mandando honrar homem nenhum, mas manda honrar um cuidador. Honre homens como esse. Irmãos, é emocionante. Não tem como não chorar feito eu choro. Porque se você olhar lá Onesíforo de novo, Paulo vai orar a Deus por Onesíforo e sua família, para que naquele dia o Senhor dê dupla misericórdia para ele. Veja que o entendimento de Paulo e a importância daqueles cuidadores na vida de Paulo. A presença deles jogava Paulo em meio ao sofrimento para a hora do recreio, porque eram homens como irmãos, e ele manda honrar homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele, Epafrodito, às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir da vossa carência o socorro para comigo. Ou seja, vocês, filipenses, estavam devendo o cuidado para comigo, e ele veio suprir essa deficiência de vocês, vindo em nome de vocês, e se colocou às portas da morte para cumprir essa missão. Por isso, honre homens como esse. Então, veja que o cuidado é prática da igreja, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eu ia citar a igreja de Listra. Vocês têm mais 5 minutos? Fique à vontade. Se não puder, tiver compromisso, a passagem de Recife para Fortaleza está mais cara do que eu sair para Orlando. Eu quase falo, pastor, me pague um voo para Orlando. Saía mais barato. Então, eu vou ser mordomo do valor da igreja que botou na passagem para eu vir, para eu usar mais um tempinho, aproveitando aqui o tempo com os irmãos. Fique à vontade. Veja, um exemplo, não é só Filipos, para mim, a mais emocionante, que eu me emociono com facilidade, vocês estão vendo. Quando eu estava lendo o texto de Atos, e eu li uma expressão a respeito da igreja de Listra, Paulo e Barnabé estavam na sua primeira viagem.
eles passam pela ilha de Chipre, levando vamos dizer, um estagiário, que era João Marcos, né, que não estava na lista daqueles que o Senhor havia separado, mas ele pega João Marcos, a Barnabé, e traz junto com eles. Problema nenhum, não houve problema para Paulo. E eles seguem para Chipre. Se você ler o texto de Atos, foi uma dificuldade, com endemoniado, com provação na ilha de Chipre, foi muito difícil o ministério deles. Quando eles saem da ilha, chegam num continente, João Marcos olha para Barnabé e Saulo, olha, foi uma bênção, uma viagem, mas eu estou voltando para a casa de mamãe, eu estou voltando para Jerusalém. E ele sai e volta para Jerusalém. Paulo e Barnabé continuam aquela primeira viagem missionária. E aí o que ocorre? Eles passam por uma cidade, as 3 cidades principais é Icônio, Derbe e Listra, daquela região da Galácia, a quem Paulo escreve depois uma carta. Mas quando eles passam em Derbe, deixa eu ver, o texto está mais embaixo, mas quando eles chegam em Derbe, eles têm algumas experiências. Primeiro, eu nem listei aqui, Icônio, primeiro Icônio, eu nem coloquei aqui a frustração de um membro da equipe sair. Quando se trabalha em equipe e um membro da equipe abandona o trabalho, sempre dói no coração. E você vai perceber como doeu no coração de Paulo, quando, para a viagem missionária, Barnabé falou, vamos levar João Marcos de novo. De forma nenhuma. Eu não vou levar um homem que nos abandonou ainda no início da viagem. Aí o texto fala que houve não pequena discussão entre eles. Então, Paulo sentiu. Nem coloquei na lista, mas haviam outras dificuldades de Paulo quando está em Icônio. Qual era? Primeiro, eu estou chamando de pressão emocional. Eles tinham saído de Icônio, ido para Listra, estavam em Listra, e lá em Icônio, lá nos versículos de 1 a 6, vai mostrar que eles curam uma pessoa, e vêm os sacerdotes pagãos e adoram eles como deuses. Eles rasgam as vestes e dizem, nós somos iguais a vocês. E uns judeus que vieram de Antioquia faz confusão, eles saem quase apedrejados, saem fugidos de Icônio. Aí chegam em Listra. Quando chegam em Listra, já tinha essa pressão, dessa perseguição e de ameaça de morte, lá na cidade de Icônio. Então, lá também tiveram um perigo à vaidade, de serem chamados de deuses. Mas eu quero destacar, para não passar dos meus 5 minutos, o que eu chamo aqui de ameaça vital para a continuidade do ministério. Esse versículo 19, quem tem aí que possa abrir, eu não sei se ele pode projetar, acho que não tem ninguém lá, tem. Atos 14, 19. O texto vai dizer que Paulo é apedrejado pelas pessoas de Listra por conta da vinda daqueles judeus que o perseguiram em Icônio e de pessoas de Icônio que desceram para Listra para fazer para alvoroçar o povo e perseguirem Paulo e Barnabé. Aí o texto vai dizer o quê? Quem pode ler bem alto para mim? Rapaz, não está alto não, César. Está alto não. Deixa a irmã ler ali. Tu é missionário, tu lê muito a Bíblia. Aquela irmã também lê, mas vai ler agora. Obrigado. O que o texto está dizendo, talvez os irmãos aí atrás não ouviram, é que quando estava em Listra, vieram pessoas lá de Icônio, judeus e o povo, e apedrejaram a Paulo, pegaram Paulo apedrejado e arrastaram para fora da cidade. A expressão é dando-lhe como morto. Eu fico imaginando que essa expressão poderia colocar uma paralela, dizendo, acabou o ministério de Paulo. A gente sabe que não acabou, que ele continua, né? A segunda, a terceira viagem missionária, depois viaja a Roma. A gente sabe o efeito, o impacto do ministério de Paulo ao redor do mundo. Mas há um motivo para Paulo ter continuado a viagem, terminado a primeira, porque daí ele prega ainda em Listra, ele desce depois para Derbe,
volta para Antioquia e é mandado para a segunda e terceira viagem e planta a igreja na Ásia, na Macedônia, na Acaia. Paulo foi um dos maiores plantadores de igreja daquela época, por um motivo. Veja, ele estava sendo considerado como morto. Ou seja, o ministério encerrou. E eu fico imaginando o que pode encerrar o ministério de alguém que está na obra. Uma questão física, doença, morte física, mas o que mais? Me ajudem aí. Que pode, você, um missionário, um pastor, quando é que vai encerrar o ministério dele? Alguém pode... Oi? Depressão, problemas emocionais. A senhora disse o quê? Decepção. Ele se decepciona com o campo. Traição, né, equipe. Mas tem algo que eu ainda quero pegar. Espera aí. Quando a fé dele acaba. Quando a fé dele acaba, ele pode ser levado a uma prática. É essa palavrinha que eu quero pegar também. Apostasia. Mas eu estou atrás de uma outra palavra. Sentir solitário. Mas eu estou atrás de uma palavra. Pecado. Rapaz, eu estou falando como um pastor presbiteriano de 40 anos. É difícil eu ver um pastor que caiu em pecado, ser acolhido e ser conduzido por um presbitério ou uma igreja para cuidar dele, para que ele possa voltar ao ministério. São raríssimos. A enfermidade física pode encerrar um ministério, a depressão, o abandono, tudo que vocês citaram, mas o pecado é um dos mais chocantes, porque é possível um missionário, um pastor cair em pecado, a gente sabe disso, mas quando cai, esse é o que é mais escanteado, aquele que está no ministério. Dificilmente consegue voltar para exercê-lo. Finda-se o ministério. O ministério do cuidado não descarta o acolhimento daquele que ofende a Deus em um pecado, porque sabe que todos nós já experimentamos misericórdia de Deus, e por que não aquele obreiro? Então, o que acontece com Paulo? Ele é arrastado para fora da cidade, considerado como morto, mas há uma coisa que acontece na vida dele que faz com que ele possa continuar o seu ministério do jeito que nós já conhecemos. Está ali no versículo 20. Quem pode ler? Leia de novo, irmã, bem alto. Lê o 19 e o 20 junto agora. Arrastaram ele para fora da cidade, dando-o como morto. Versículo 20. Não tem como não chorar com um texto desse. Dando-o como morto, rodeando-o, porém, os discípulos levantou-se. Isso é cuidado. É quando quem está na obra precisa de ter suas feridas prensadas. Não vai ser a agência que vai fazer. Mesmo que possa. Não vai ser o presbitério, mesmo que possa. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se, entrou na cidade, na mesma cidade que o apedrejou, continuou pregando, em seguida desceu para Derbe e aí seguiu o seu ministério. Por conta de uma igreja recém-plantada, de homens e mulheres recém-convertidos, que entenderam que poderiam prensar a ferida de alguém que estava no ministério. Feito isso, ele se levantou. A minha oração, se o Senhor levantar daqui de Fortaleza, um Epafrodito, um Onesíforo ou uma, eu me dou por satisfeito. Um grande desafio é entendermos que pode haver toda estrutura em uma agência, pode haver toda estrutura num campo missionário,
mas a estrutura que um missionário que vai para campo precisa de cuidado está aqui. São dos membros, que entendem as lutas, que entendem que pode caminhar como um ato de culto a Deus, empatizando com o missionário nas suas alegrias e lutas e tristezas, e que na hora que eles precisarem, ele, a esposa, os filhos, tem gente para prensar ferida, orar com eles e caminhar com eles. Se isso acontecer aqui, e não precisa ser uma mega estrutura, só precisa de um Epafrodito, um Onesíforo, e a Igreja de Fortaleza estará cuidando dos seus missionários. Essa é minha oração pela minha vinda aqui. Vocês estavam orando por uma coisa, é possível que eu esteja orando por outra, mas a gente se encontra, porque o cuidador, mais do que qualquer um, é um servo. Porque, citando novamente Onesíforo, Paulo vai citá-lo dizendo: Timóteo, você sabe quantas vezes ele me serviu em Éfeso. Ele é um servo e nós fomos chamados para servir. Vamos orar? Obrigado, Pai, por essa manhã tão preciosa, quando estudamos a Tua Palavra e percebemos de maneira tão explícita que a prática do cuidado integral do missionário não é somente uma frase de efeito, não é somente uma prática que está sendo aplicada em meio a missionário, mas é um ensino da Tua Palavra. E se esses exemplos estão de forma tão clara aí, é porque nós precisamos aprovar em nossa vida e precisamos cumprir como igreja local, para que o Senhor se alegre conosco. Então, ó Pai, conscientes que fomos inseridos na Tua missão de fazer a Tua glória ser conhecida, nos ajuda também a sermos fiéis cuidadores. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.